Olá pessoal, mais um vídeo de Alexandre do canal Livre Pensador. Estou aqui mais uma vez para fazer este vídeo. Estive ausente alguns dias por falta de tempo, muito envolvido no meu comércio. E aqui estou eu para fazer mais um vídeo baseado na leitura deste livro aqui, O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Então, eu vou ler aqui o 13º aforismo, porque me chamou bastante atenção alguns dizeres de Nietzsche nesse comentário aqui do 13º aforismo. Ele começa da seguinte maneira: não subestimemos isso. Nós mesmos, nós espíritos livres, já somos uma avaliação de todos os valores. Não subestimemos isso. Nós mesmos, nós espíritos livres, já somos uma transavaliação de todos os valores. Uma declaração de guerra e de vitória personificada contra todas as velhas noções de verdadeiro e de falso. As intuições mais preciosas são aquelas que se têm por último. As intuições mais preciosas são os métodos. Todos os métodos, todas as condições de exercício de nossa cientificidade atual foram alvo durante milênios do mais profundo desprezo. Caso alguém se interessasse por eles, era excluído da sociedade das pessoas decentes, passava por inimigas de Deus, por contemptor da verdade, por um possesso. Como alguém de espírito científico, a gente é visto como um chandala. Tivemos contra nós todos os sentimentos passionais da humanidade, sua ideia do que deve ser a verdade, do que deve ser o serviço da verdade. Todos os tu deves era até aqui dirigido contra nós. Nossos objetivos, nossas práticas, nossa maneira tranquila, prudente, desconfiada, tudo isso lhe parecia perfeitamente indigno e desprezível. Finalmente, se poderia não, sem razão, se perguntar se não foi de fato um gosto estético que manteve a humanidade numa tão longa cegueira. O que se exige, na verdade, era um efeito pitoresco. Exige-se de uma só vez do homem, de conhecimento, agir decididamente sobre o seu sentido. Foi nesta modéstia que por tanto tempo, foi nossa modéstia que por tanto tempo estragou seu gosto. Oh, como adivinharam em isso esses perus de Deus. Tem um comentário aqui que ele está fazendo a respeito
da filosofia alemã, fazendo uma crítica também a Kant. Ele faz aqui nesse livro uma crítica também a Kant como filósofo. Ele diz que Kant tinha o sangue de teólogo, o instinto de teólogo, quando inventou o imperativo categórico. Tu deves, né? Tu deves. É obrigatório fazer isso. Que isso nada mais é do que um dito teológico, um dito sacerdotal. Então ele diz aqui que Kant, a família de Kant, o seminário em que Kant estudou, o bisavô desse seminário era um religioso, um cristão, um teólogo. Tinha o instinto de teólogo. Então, toda a filosofia alemã, quase toda, ela tinha a influência de teólogo, ou seja, a influência da religião cristã, E ele aqui no aforismo 12º, ele cita aqui uma coisa interessante. Que importa a ciência a um padre? Ele se considera muito elevado por isso. E foi o padre até agora, que até agora dominou. Foi ele que fixou a noção de verdadeiro e de falso. Aí ele vem aqui no aforismo de número 13, diz assim: não subestimemos isso, o ensinamento dos teólogos, né? Não subestimemos isso. Nós mesmos, nós espíritos livres, ou seja, livres pensadores, né? Nós espíritos livres, ele falando naquela época, que já existia na época já pessoas, livres pensadores, que já expressavam o seu pensamento, sem medo de punição. Era chamado os espíritos livres, né? Nós espíritos livres já somos uma transavaliação de todos os valores. Nós já mudamos os valores. Não valorizamos mais aquilo que o padre diz que tem que ser valorizado. Então, nós já mudamos os valores. Quer dizer aqui. Transavaliação de todos os valores. Uma declaração de guerra e de vitória personificada contra todas as velhas noções de verdadeiro e de falso. Nós já mudamos os valores. Ele dizia assim. E nós também hoje, no século XXI, também já mudamos os valores. Aquilo que eu valorizava antes de 2015, eu já não valorizo mais. Eu valorizava o teólogo, o homem que falava sobre Deus e o relacionamento do homem com Deus. O homem que ensinava a moral judaica e cristã, eu valorizava. Hoje já não valorizo mais, já mudei, tive mudança de valor. Hoje eu valorizo o filósofo que valoriza o humano, que centraliza o humano. Hoje eu não sou teocêntrico, eu sou
antropocêntrico, o homem no centro. Então, os valores já foram mudados. Antes, eu valorizava o homem que desfazia de si, que se considerava um verme, um nada, um corrupto da cabeça aos pés. E hoje eu já não valorizo mais esses ditos. Eu valorizo aquele humano, ser humano, que valoriza o outro ser humano e que diz sim ao humano e que vê no ser humano um potencial, uma capacidade e diz que o ser humano é capaz de viver sem orientação de seres sobrenaturais. Valoriza o homem que usa a razão, o homem de razão, e não o homem de fé. Então hoje, para mim e para todos aqueles que são livres pensadores, que são espíritos livres, como diz Nietzsche, nós declaramos uma guerra, né? Uma guerra vitoriosa contra todas as velhas noções de valores, de verdadeiro e de falso. As intuições mais preciosas são aquelas que se têm por último. As instituições mais preciosas são os métodos. As intuições é aquela que usa métodos. Que métodos? Os métodos científicos. É o homem de ciência. Esse é o homem que é, para mim, o homem de sucesso. O homem que vive sem orientação de sobrenatural. O homem que é científico, que baseia suas decisões nos métodos científicos, que é na observação, né? No experimento. É como diz um ditado que eu sempre citei aqui. Eu acredito vendo. Não sou homem de fé, sou homem de razão. Sou homem de vista para ver, experimentar, constatar para ver se determinadas alegações é verdadeira. Se aquilo que a pessoa sente, se aquela intuição que ele tem de alguma coisa, se tem comprovação externa de que aquilo ali é real, que aquilo existe e que é benéfico seguir aquela intuição, aquela ideia ali. E como é que eu vou conhecer se é benéfico, se é verdadeiro? Usando os métodos científicos, que é a observação, o experimento. Observação, experimento, testes, é isso aí. Então o homem de ciência, na época que Nietzsche escreveu isso aqui, ele era considerado, como ele está dizendo aqui, todos os métodos, todas as condições de exercício da nossa cientificidade atual foram alvo durante milênios do mais profundo desprezo. O religioso, ele despreza a ciência. Quanto mais religioso ele é, menos científico ele é. E aquele que é científico, ele é menos religioso. Caso alguém se interessasse por eles, pelos métodos, os métodos científicos, era excluído da sociedade das pessoas decentes. Decente, entre aspas, eles colocam aqui, dos decentes, né? Passava por inimigo de Deus. Esse homem é um inimigo de Deus. Está desprezando a orientação de Deus e buscando orientação no homem. Era pessoa indecente, passava por inimigo de Deus, por contemptor da verdade, por um possesso, ele está possuído de algum demônio, de alguma influência do mal. Não dê crédito a essa pessoa, nós temos que seguir a fé,
Temos que seguir a palavra de Deus. Temos que buscar o Espírito Santo para nos orientar. E não a ciência, né? Não os métodos científicos. Por quê? A fé contra a ciência, porque a ciência, a razão, desbanca a fé. Desbanca a fé. Essa é a realidade. E aqui faltou energia nessa hora e eu fiquei na escuridão. Mas continuo aqui gravando este vídeo. E então aqui ele fala também que nós somos considerados Chandaria. Chandaria é uma palavra indiana que significa os mais rejeitados, a casta mais inferior. A casta mais inferior. Então eles consideram assim o homem de ciência, o homem que busca viver por si mesmo, viver por si mesmo. Então é isso aqui. Não duvidamos de que nós, os livres pensadores, o anti-fé, nós que já mudamos os valores e que criamos os nossos valores e por isso somos os novos homens. O novo homem é o homem sem Deus, sem divindade. Este é o novo homem. Então este novo homem, os valores deles são humanos. Preza a ciência e assim vivemos a nossa vida, tendo como dogma a ciência, e visando o nosso próprio interesse. Nada de fazer coisa desinteressada, como o cristianismo diz, que a pessoa egoísta faz tudo interessada e temos que viver sem interesse. Isso aí não é verdade. Cada um age de acordo com seus interesses. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.